Olá, bem-vindo, bem-vinda! Eu quero saudar você que vai participar comigo deste Comecei do Zero, de número 14, 15, melhor dizendo. É uma jornada incrível, já de muitas semanas, até perdi a conta aqui de qual é esse número do Comecei do Zero, mas eu quero saudar você que está chegando aqui, seja ao vivo aqui no Instagram, ou seja você que vai assistir depois esse vídeo no YouTube. Desde já, eu quero te dizer, comenta, curte, compartilha e se inscreve aqui no meu canal para ter acesso a histórias empreendedoras incríveis, que é o que eu trago por aqui. E aí, pra gente começar, eu quero convidar a Janine. Hoje nós vamos conversar com a Janine da Caule. A Caule é uma empresa de produtos sustentáveis aqui da nossa região, aqui catarinense, que surgiu há alguns anos atrás, e hoje nós vamos entender como que ela começou, né? Como que foi esse comecei do zero da Janine, da onde que vieram as inspirações para abrir uma empresa ecológica. Eu acompanhei bastante tempo, bastante coisas dessa empresa, né? E eu quero convidar você a vir comigo para nós conversarmos com a Janine. Deixa eu convidar ela para participar aqui, ela já está aqui com a gente. Já aproveita, curte esse vídeo, dá um coraçãozinho pro Instagram mostrar para outras pessoas e compartilha com seus amigos. Bem-vinda, Janine! Tudo bem? Tudo, obrigada, Marlise, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Eu sou uma pessoa que adoro ver casos de sucesso, casos de empresas, enfim. Eu E hoje eu tô também. aqui para contar a história da Caule. Exatamente. E eu acho que foi uma grande oportunidade para a gente. É claro que esse Comecei do Zero está sendo em um horário especial, até em virtude das nossas agendas, né? De tu estar morando no exterior. E olha só que interessante, né? Morando no exterior e tocando a empresa aqui no Brasil, né? Então vamos saber sobre isso também. Então eu vou Sim. convidar que quem está aqui com a gente aproveite para enviar ali um aviãozinho, um direct para outras pessoas virem também. A história da Janine é incrível. Aproveite esse momento de almoço, enquanto está cuidando da cozinha, né? Fazendo aquela descansada aqui da tarde aqui no Brasil. E quem está fora aí nos outros horários. Janine, que bom te ter aqui para a gente bater esse papo. Eu acompanhei muito dessa tua evolução ao longo desses anos, né? Desde a abertura do primeiro CNPJ na distribuidora, depois as ideias iniciais do salão, e tenho o maior orgulho de ver o quanto que vocês cresceram nessa fase, nesse período aí de tempo. Primeiro eu queria saber de ti de onde que surgiu a ideia da primeira empresa, né, da Caule Ecológicos. Como que veio essa inspiração? Ah, antes te apresenta, né, por favor. Aham. Bom, eu sou a Janine Schmitz. Eu sou idealizadora da Caule Ecológicos e do Caule Ecosalão. E, na verdade, essa não é a primeira empresa. Essa é a terceira empresa que eu abro. Mas Opa, isso eu não sempre sabia. então, é sempre com o intuito de contribuir para um mundo melhor, porque eu consumo de forma mais consciente já faz uns 20 anos, até mais, que eu virei vegetariana já faz uns 22, 23 anos, e daí eu já relaciono o consumo consciente com esse processo de me tornar vegetariana. E Uhum, daí a primeira empresa foi uma empresa de doces veganos e a embalagem já era biodegradável, que era celofane. Depois eu certo. fiz uma formação de yoga e daí a gente abriu um espaço de terapias, que era o Triambacan em Itajaí, que era Triambacan Arte, Ciência e Espiritualidade. Depois a Caule em 2012, que a Caule tem 8 anos. E Uhum, o Ecosalão em 2017, mas o Ecosalão está fechado agora desde março em função da pandemia, né? aham, E a ideia da Caule surgiu em função de eu pesquisar há muitos anos alternativas mais saudáveis e sustentáveis para mim. E daí eu me dei conta assim, tipo, esse para mim é tão difícil de encontrar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma empresa, ainda mais que imprima assim por empresas locais, que realmente fazem um trabalho mais engajado. É mais desafiante encontrar, né, essas empresas. Eu pensei, bom, eu vou facilitar a vida das pessoas e com aquilo que eu já estou achando. Então, daí surgiu a ideia da Caule distribuidora. ah, muito bom, muito bom. E foi fácil implementar essa ideia, colocar em ação? Conta pra gente um pouquinho desse, desde surgir a ideia até colocar esse plano de ação. O que que tu te recorda dessa época que foi mais complicado, digamos assim, para começar, para dar esse start? Então, mais complicado as minhas duas primeiras empresas antes da Caule, eu tinha um sócio, que era meu companheiro na época,
E daí, na Caule, eu comecei com duas amigas, que eram minhas sócias. E daí, essas duas amigas, uma a gente começou sócia, né? E a outra entrou porque ela já tinha uma experiência com empresa, da família. E daí, ela resolveu entrar para nos ajudar. Mas a gente, a amiga que entrou mais como sócia primeiro, ela disse, vamos fazer Empretec, que é o curso do Sebrae, Sim. pra... Daí eu disse, mas agora que a gente tem que investir na empresa, pagar por um curso que tem um valor alto, né? Daí eu disse, não, tá, vamos lá. Daí a gente fez o Empretec, que é super intenso. Foram E pro daí ela, Empretec, isso quando? Em 2012? 2012. Tá, o meu Empretec foi 2014. Para mim também foi uma mudança de chave, assim, foi uma revolução financeira, revolução no meu negócio e, consequentemente, ajudou na minha evolução financeira também. Tem mais Sim, alguém aqui nos acompanhando que já fez Empretec? Levanta a mão aí, quem fez sabe e é inesquecível. sim. Eu sempre recomendo, tipo, quem quer empreender assim de uma Eu forma também. mais séria, ou até tá em dúvida, né? Tipo, empreendo ou não, faz Empretec que é decisivo. E daí, Exatamente. então, eu e essa minha amiga fizemos Empretec juntas, e ela já era terapeuta, e ela disse assim, não, esse negócio de ser empresária, de empreender não é comigo, eu quero ser só empreendedora. Então, ela já saiu, e a Sim, outra amiga ela saiu logo em seguida. E eu, pra mim, Empretec foi decisivo, tipo, é isso mesmo que eu quero, adorei. muito bom, muito bom, muito bom. Muito Então, daí legal. as duas saíram, e daí eu fiquei sozinha, e eu nunca tinha pensado em empreender sozinha. Eu sempre quero levar alguém junto, sempre quero fazer tudo junto. Eu pensei, bom, agora eu empreendo sozinha, ou encontro Uhum, outro sócio, outra sócia, ou desisto, né? Para o projeto. certo. E pensei. Eu disse, não, eu vou receber a ajuda que eu precisar no que eu precisar. Eu vou confiar, ter fé e vamos lá. Uhum, E certo. daí fui em frente e estou aqui. E Foi em realmente, frente assim, numa decisão solo, então. A decisão ali solo. depois do Empretec, só lembrando, a decisão depois do Empretec, então foi ou eu arrumo um sócio para seguir nessa direção, ou eu vou sozinho ou eu desisto. Então a decisão foi vou sozinha nessa empreitada, é isso? Sim. E também com a sensação de que não é um sozinha, porque sempre vai vir a ajuda de alguém quando a gente Uhum, precisa, porque eu acredito muito nisso. E acontece. Pra mim, eu acho que eu não sei se é a crença que traz essa realidade uhum, ou é a realidade que trouxe essa crença. Não sei onde que começa, certo. mas eu sinto que isso acontece, de fato. Ah, que legal essa informação que tu traz, né, Janine? Às vezes as pessoas têm receio de começar porque acham que vão estar sozinhos, mas essa realmente eu vejo como uma característica tua, assim, né? De pedir ajuda, de estar sempre buscando apoio, né? De estar sempre nessa movimentação com quem pode ajudar. Essa semana eu Exatamente. ainda recebi um WhatsApp, né? Uma ligação de uma amiga contadora do Mato Grosso, e ela me pedia se eu fazia um determinado serviço, né? Aí eu disse, olha, eu não sei o como se faz isso, mas eu sei o quem faz, né? Então, É, geralmente tem essa questão, né? Muitas vezes a gente não sabe o como faz, mas se a gente sabe quem faz, a gente vai atrás dessa ajuda, né? sim. Eu acho que essa é uma questão importante, que, tipo, não é, tipo, eu vou ser ajudada porque vai cair no meu colo. Eu sou muito de Exato. buscar ajuda. Tipo assim, eu penso, eu tenho uma dúvida, eu tenho essa dúvida, mas alguém tem essa informação. Eu vou pesquisar na Sim. internet, eu vou falar com alguém, e enquanto eu não resolvo, fico ali, sabe? Tem que encontrar, tem que resolver, tem que. Eu até tava pensando antes dessa conversa que, tipo, vergonha é um luxo que a gente não tem depois que a gente decide empreender de verdade, sabe? Não dá Verdade. pra ter vergonha. Tu tem que negociar, tu tem que pedir ajuda, tu tem que Uhum. pedir mais prazo, enfim, tem que fazer muita coisa que se a gente fica se dando ao luxo de ter vergonha, a gente não vai em frente. Muito bom, muito bom. Olha só, você que está nos acompanhando, anotou essa frase? Eu anotei aqui. Vergonha é um luxo que não se tem depois que a gente começa a empreender. Não pode ter esse luxo realmente, né? Faz Não. parte da vida do empreendedor. Tenho até o Marcelo Germano, que é um dos meus mentores e uma pessoa que eu sigo, ele diz: a gente passa óleo de peroba na cara e vai atrás, né? E É, segue nessa direção. Janine, é. e lá nesse início, assim, de quando tu começaste a Caule, teve algum tipo de planejamento? Conta pra gente, assim, que tipo de ação foi feita? Eu sei que tu fizeste o Empretec para te preparar. Tu acredita que a tua empresa entrou já com planejamento ou ela começou assim meio vou comprar e vender? Como é que funcionou? Então, a Soraya, que é dona da BioArte, ela pediu pra gente ajudar ela a abrir o mercado pra BioArte, que a BioArte tem 10 anos, então tava bem no inicinho também lá atrás.
E a gente, eu disse, tá, mas como que a gente pode ajudar a abrir o mercado? Ela disse, ai, não sei, como consultora, como distribuidora. Eu disse, distribuidora me parece ser uma coisa boa, só que eu não tinha absolutamente nenhuma informação ou experiência nessa área. Mas Certo. eu tinha muita vontade de levar as informações que eu tenho e que eu tinha, que são importantes para a saúde, para a sustentabilidade. E daí eu sabia que a partir dessa vontade eu conseguiria. Mas não teve um planejamento muito, por exemplo, um plano de negócios. Eu tenho Certo. ascendente em virgem, eu acharia lindo assim eu ter um plano de negócios, mas eu Ah, não fiz esse plano de negócios com tantos detalhes, né? Tipo, tinha uma entendi. ideia, tipo, até porque era uma coisa tão nova que quando é tão novo tu não sabe nem que elementos, né, que passo a passo Sim, vai ter que ter, né? exatamente. Tem uma pessoa aqui, a Isa, já está dizendo que adora a tua marca, Caule, que faz Ai, que biologia e bom, valoriza muito esse obrigada. conceito. E eu vejo que tu criaste realmente isso, né, Janine? Não é só uma questão de um ponto de venda de cosméticos sustentáveis ou um ecosalão, não. Eu acredito muito nessa questão da marca Caule que tem ao redor do teu nome. Conta pra gente um pouquinho de isso foi pensado inicialmente, isso foi se constituindo ao longo do tempo, é uma comunidade, o que rola aí por trás dessa marca? Ai, de uma certa forma, eu acho que eu estou criando ou ajudando a criar uma forma de empreender que não é muito comum de encontrar. Eu acho que eu tive algumas inspirações, tipo, tem a Anita Roddick, que ela foi a criadora da The Body Shop na Inglaterra. Ela já faleceu e a The Body Shop hoje, infelizmente, é da L'Oréal. Mas, não é mais da L'Oréal, agora a Natura comprou a The Body Shop. Certo. Mas quando eu li o livro da Anita Roddick, que era meu jeito de fazer negócios, eu fiquei encantada. Eu disse, gente, então quer dizer que eu possa salvar o mundo, melhorar o mundo, enfim, ajudar as pessoas abrindo uma empresa que parece que é uma coisa tão contraditória, né? Ainda mais para quem já segue uma questão de consumo consciente, parece que empresa é sempre aquilo que destrói o planeta, sabe? As Uhum. multinacionais, enfim. E daí eu pensei, nossa, pode ser justamente o contrário. E é justamente o que a gente precisa. A gente precisa de empresas conscientes, comprometidas e vendo como o mundo pode ser melhor e como elas podem melhorar o mundo. Então, Certo. eu sinto que eu tô, de uma certa forma, trilhando esse caminho que foi pouco trilhado até hoje, né? Não é o que mais se trilha em termos de empreendedorismo. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui como é que é o nome. Aya Aleodin, é isso. Pediu para ajudar na divulgação. A gente coloca, aperta ali naquele aviãozinho que está aparecendo para você aí embaixo e manda para outras pessoas, para que outras pessoas possam vir aqui também e participar dessa conversa com a gente. Janine, a tua história é super inspiradora, né? Esse novo jeito que tu achasse de fazer negócio, de oferecer esse sustentável a partir de uma ideia. Isso se constitui, claro, uma marca e se constitui um novo jeito de ser empresa. Com certeza, uma empresa sustentável. Como que foi a questão financeira ao longo desse tempo, né? Já começou bem, assim, tipo, primeiro, segundo mês, vendas bombando, abriu um site, já arrasou aí no financeiro. Como é que funcionou isso? Não, foi muito pelo contrário. Até essa questão do comecei do zero, eu até te perguntei. Tu tá convidando as empresas que realmente começaram do zero ou tu tá convidando as empresas em geral, assim, né? Porque a Caule, a gente comprou o primeiro estoque, que foi da BioArt. Na época, em 2012, foi R$ 1.500. Então, eu entrei com R$ 500, minhas amigas, cada uma entrou com R$ 500. E foi o Tá, que eu investi. E daí depois, tipo, tá, agora vende esse estoque. E daí certo. a Caule eu fui ter um Prolabore depois de acho que 3 ou 4 anos de empresa. Antes eu só Uhum. investia. Não investia muito porque eu não tinha muito. Eu acho que o que foi bem decisivo assim na minha vida foi que eu não precisei mais pagar aluguel. Então, tipo, eu Tá, pensei, bom, se eu não preciso mais pagar aluguel, o dinheiro que eu pagava aluguel, então agora eu vou investir em uma empresa. Então, certo. isso foi decisivo. Tá, deixa eu te fazer então uma pergunta com relação a isso. Tu não pagavas aluguel na tua pessoa física, é isso? A tua forma de viver Nem não, na não pessoa tinha mais. física, nem na jurídica, porque a pessoa Certo, jurídica era no quarto do lado do meu. certo. Então a Caule nasceu de dentro da tua casa, sem pagamento de aluguel, sem necessidade de grandes investimentos. Tu colocaste R$ 500 investindo em mercadoria, as outras duas sócias mais R$ 500 cada uma. Só que tu trouxeste uma informação bem importante. Foram 3 a 4 anos de reinvestimento no negócio
para conseguir ganhar fôlego e tu conseguir ter uma retirada para ti. Antes da gente voltar nesse assunto da empresa, eu quero te perguntar como que nesse tempo se virou a pessoa física da Janine? Da onde que saía dinheiro para se alimentar, para se locomover, para se vestir, enfim, da onde que saiu o dinheiro? Então, eu sou professora de yoga e nessa época eu trabalhava como professora de yoga. Então, Certo. eu dava as aulas e além de dar as aulas de yoga e receber por isso, e por isso eu conseguia me sustentar com isso, eu trabalhava. E daí eu trabalho muito até hoje, mas na época eu trabalhava ainda mais. Tipo, era acordar e trabalhar assim até a hora de dormir. Então, acordava, trabalhar até a hora de dormir, acordar, trabalhar até a hora de dormir. Talvez se eu tivesse mais planejamento, eu tivesse trabalhado menos. Mas hoje eu Certo. tenho mais essa visão de que às vezes planejando melhor a gente trabalha menos. Ótimo. Mas foi assim. Eu lembro que eu ficava fazendo planilha de Excel assim até tarde da noite, porque eu queria fazer algo bem estruturado, porque eu sinto que essa estrutura é a base, é o fundamento. Se não tem Uhum. fundamento, não vai ter como construir algo grande, né? E que seja de longa data. Com certeza, com certeza. A Afrodite está dizendo aqui que te admira muito. Gorete, um beijo para ti, minha prima linda, querida. Janine, tu trouxesse aqui algumas informações que são bem interessantes, né? Para quem quer começar a empreender do zero, ou para quem está pensando aí um negócio, ou até mesmo para quem já tem um negócio e ainda não Sim. está vivendo dessa forma, né? Que é a questão é a seguinte, que estrutura é a base. Então, às vezes eu acompanho, né? Inclusive os nossos clientes aqui do escritório, que muitas vezes já tem uma empresa andando, mas ainda não está estruturada. Então é sempre momento de parar e pensar o que eu preciso estruturar da minha empresa para que ela flua de uma maneira melhor. E a segundo item aqui interessante que tu falaste é que planejando melhor a gente trabalha menos. Aí eu quero te perguntar, teve algum momento que tu olha assim, olhando para trás desde 2012 com a inauguração da Caule, que teve um momento de virada, assim, digamos que, puxa vida, agora realmente começou a coisa a andar, o número de clientes cresceu, alguma ação que foi feita dentro da empresa que desse essa guinada? Ai, eu sinto que esse ano tá mais nesse momento do que qualquer ano anterior. Mas Certo. porque acho que o Empretec, não dá pra dizer que o Empretec não foi, porque é que também foi tão Uhum. no início que parece que é uma coisa lá do início, não parece que foi a virada, né? Certo. E eu sinto que esse ano, tipo, eu tô mais, tipo, não, tem que ter dado, tem que ter resultado. Eu sempre fui muito organizada, mas, tipo assim, tem que ter os dados em algum lugar, mas não que eles precisem ser analisados para tomar as decisões. E Certo. daí agora eu já tô muito mais, tipo, eu amo dados, quero saber de dados, quero focar mais nisso, sabe? Muito bom, muito bom. Janine, e a ideia do Eco Salão? Porque ficaste por um tempo somente com a distribuidora, né? E depois essa ideia do Eco Salão, eu acredito que foi totalmente inovadora aqui em Florianópolis, pelo menos. Conta mais de onde que veio essa segunda ideia, porque daí já foi um segundo negócio, né? E como que foi para fazer essa implantação? Então, o ecosalão eu já era uma ideia. A ideia do ecosalão é mais antiga do que da ideia da Caule. Veio primeiro, então. A ideia do ecosalão veio primeiro e a oportunidade da Caule veio primeiro do que a realização do ecosalão. Então, quando eu tive essa ideia ainda quando eu morava em Itajaí, tinha um espaço de terapias, eu até falei para a Soraya da Bioarte nessa época, e ela disse assim, mas então abre uma sala com um espelho e uma cadeira, tá pronto. Daí eu pensei, nossa, será que é tão simples Que assim? simples, né? Que simples. Até acho que essa visão me ajudou para abrir a Caule, que tipo assim, tá, vai lá e faz. Aham. E daí o Ecosalão, essa ideia veio antes, mas eu tenho muitas ideias de muitas empresas o tempo inteiro. Quem vive ao meu redor não aguenta tanta ideia São muitas de ideias, empresas. então. Muitas. Eu queria ter muitos investidores para botar todas essas ideias em prática. A gente pode fazer um grupo de mulheres investidoras para Olha, investir em negócios de outras mulheres, né, Liz? olha, então eu compartilho contigo disso, porque eu também sempre tenho muitas ideias. Eu tenho que me segurar aqui para não colocar uma ideia rapidamente em prática e depois ter que levar ela por muito tempo, porque são 500 ideias. Inclusive, eu quero dividir aqui contigo, Janine, e com todos, que esse é o meu caderno das ideias.
Então, para que as Ah, que ideias legal. não fiquem atormentando a minha mente, porque daí eu acho que aquela ideia é a mais maravilhosa, é a mais brilhante de todas e que eu tenho que colocar aquilo em prática amanhã. Então, eu venho aqui no Sim. meu caderno, eu escrevo qual é a ideia, como que é esse mini projeto. Aí, quando eu fecho o caderno e coloco aqui do lado, ela simplesmente deu. Agora eu Tá. vou seguir naquilo que eu Legal. tô com foco e em outro momento, se eu quiser revisitar a ideia, eu volto lá. É bem Sim. interessante porque foi assim com o Comecei do Zero. Eu acho que esse projeto do Comecei do Zero já estava aqui na minha mente já desde o ano passado. E aí, de vez em quando, ele vinha, né? Ah, mas se eu fizesse umas lives entrevistando nossos clientes, né? Do Comecei do Zero, para saber Sim. como é que foi, o que, que isso iria impactar na vida das outras pessoas. E aí eu comecei a pensar, então ele está escrito aqui nesse caderninho desde o ano passado. E aí só esse ano que eu decidi colocar em prática. Então a gente vai amadurecendo, né? vai vendo se realmente é uma ideia viável ou não, se vai ajudar as pessoas, se vai trazer também para os nossos objetivos, né? O meu objetivo aqui é fomentar o empreendedorismo, fazer com que as pessoas tenham realmente essa coragem, como tu falaste, né? Vai lá e faz, vai lá e fez realmente, né? Então, essa também é a minha intenção aqui. Então, o caderninho das ideias fica a dica aí para quem é assim como a gente, né? Tem um Sim. também? É, não, eu não tenho caderninho das ideias, porque eu acho que é uma questão também de deixar elas e as que ficam é as que eu dou mais credibilidade, porque tem algumas que, Ótimo. passou o dia, passou a ideia. E tem algumas que, Certo. tipo, elas voltam e dizem, não, essa ideia aqui realmente ela vai ser realizada, talvez não agora, não tão rápido, mas vai ser realizada. E daí sempre eu Exatamente. fico pensando na versão ecológica das coisas. Então, Sim, sei lá, floricultura ecológica, supermercado ecológico, tinta ecológica, tudo eu penso na versão ecológica. entendi. Então, tem um universo, né, de possibilidades, porque esse universo ainda, principalmente no Brasil, não tem praticamente nada nas versões ecológicas, né? Então, é Exatamente. aquele mar azul do empreendedorismo no Brasil, e na verdade no mundo, né? Mas no Brasil, acho que mais do que na Europa, tem um mar azul de possibilidades, né? Exato. Como que tu vê essa questão, indo agora nessa direção aí do ecológico, né? Como que tu vê essa questão comparando o país onde tu vive hoje com o Brasil? Tu vê oportunidades a serem desenvolvidas aqui no Brasil que já existem aí na Europa? Com certeza, muitas. Conte-nos, que para quem está aqui acompanhando, que quer empreender, que quer ser totalmente ecológico, quais são as oportunidades que já existem no exterior que aqui no Brasil nem passaram por perto ainda? Sim. Aqui, por exemplo, já tem mais salões ecológicos, como o Ecosalão, mas eu acho que ainda poderiam ter mais aqui, ainda, eu acho que são poucos mesmo na Europa, porque na Europa eu imaginava que tivessem mais. E às vezes são coisas simples, sabe? Coisas que a gente quer implementar no Brasil, por exemplo. Aqui é muito comum quando tu recebe pela internet, faz alguma compra pela internet, a caixa ela não tem fita durex, ela tem um destaque, assim, que tu não precisa de fita durex. E daí a gente procurou por tudo que é lugar no Brasil para ter essa caixa e não tem lugar nenhum. E daí, Uhum. às vezes, coisas que a gente, agora na quarentena, né, com a pandemia, a gente pensou, bom, agora os serviços que a gente precisar, a gente vai ter um atendimento muito mais rápido e ágil, Sim, porque tá todo mundo tipo, nossa, preciso agilizar. Que ah, nada, sabe? igual. Piorou. Não, acho que piorou. Ah, Então, ao filho. mesmo Que tipo de tempo. serviço, Janine? Eu acho que isso é bem interessante da gente comentar aqui, né? Que tipo de serviço que Ai, parece que piorou? Ai, por exemplo, acho que atendimento em geral, acho que no Brasil não é legal. Então, acho que, por exemplo, isso que a gente está falando, de quem está começando, né? Às vezes a gente acha que, nossa, para ter uma empresa tem que ter tudo muito organizado, muito planejado, tem que ter muito dinheiro. Mas quando tu tá no mundo empresarial e vendo como as empresas se organizam, as empresas não se organizam, sabe? Em Aham. geral. Então, por um lado, tu fica mais tranquilo no sentido, bom, então, que bom que eu tô me organizando, né? Mas por outro lado, é ruim como um ecossistema. Então, por Sim, exemplo, a gente está pesquisando embalagem, sabe? Daí, embalagem, tu entra em contato com 20 empresas de embalagem, e daí tem empresas que, para tu ter uma ideia, tipo assim, tu manda um WhatsApp, daí eles te dizem, então tu me manda um e-mail. Daí tu manda um e-mail. Daí eles não te respondem. Daí tu liga. Daí quando tu liga, eles te dizem, manda um WhatsApp ou manda um e-mail. Então, eu fico pensando, gente, como que pode? como Então, acho assim? que quem quer empreender, está disposto a Uhum. enfrentar o que for necessário, quer fazer um serviço de excelência, nossa, é o mar azul em qualquer área, porque é Exatamente. bem complicado.
E eu acho que esse ambiente de contabilidade, antes de estar na MM, eu passei por várias outras contabilidades que atendiam MEI, ou gratuito, ou com valor menor, enfim. E os atendimentos eram péssimos. Então, acho que quem está disposto a fazer um bom atendimento, o Mar Azul é em Sim, qualquer área no Brasil. eu concordo Porque, em contigo. geral, o atendimento não é legal, planejamento, organização não é legal. Eu concordo. Procedimentalização, tipo na Caule, procedimentalização pra gente é muito importante. Sim, exatamente. A gente acompanha isso por aqui, sim. O serviço é excelente, né? Precisa ser excelente, como a Janine está falando. Eu vou recordar, mas antes de eu falar isso que eu quero falar, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, que tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui no comentário, que eu estou anotando aqui as perguntas para já fazer para a Janine. Eu quero só comentar antes contigo, Janine, que acho que foi semana passada ou retrasada, que eu entrevistei a dona Heloísa Schmidt, que é da Schmidt Pedras, e ela comentava o quanto que as nossas empresas estão sendo niveladas para cima, até por uma questão de exemplo da Amazon, né? Ela trouxe o exemplo da Amazon, que ela comprou um Kindle pela internet, aí chegou o Kindle na casa dela e ele estava com uma falhinha ali na conexão, alguma coisa assim, uma falha simples, mas que incomodou ela, né? Então ela entrou em contato com a Amazon e a Amazon disse para ela, não tem problema, a senhora vai receber um outro daqui a tantos dias na sua casa. E aí ela disse, tá, e esse eu mando para onde? Não, esse a senhora pode descartar, porque a senhora não vai usar, né? Então a senhora pode descartar. E naquele momento ela desligou o telefone, de 4 a 5 dias depois ela já recebeu um novo sem defeito, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhuma dúvida sobre a questão dela. Então é óbvio que os nossos serviços estão sim sendo nivelados para cima, né? Os nossos consumidores, quem a gente atende, está exigindo esse nível da gente. Tu concorda? Sim, sim, porque hoje o mundo está muito mais conectado, né? E por exemplo, eu nunca comprei na Amazon e eu tava vendo um filme que eu quero ver na Amazon, mas eu não quero dar dinheiro para a Amazon, porque a Amazon não é uma empresa muito ética. Eles Uhum. são, eles têm excelência, mas eles não têm Sim, ética, que para mim é imprescindível. Então, eu acho que principalmente quem está querendo fazer uma empresa ética, ecológica, tem que ser ainda mais eficiente, porque até em relação a isso da vergonha, tipo, para empreender não dá para ter vergonha, porque você tem que fazer live, você tem que exatamente. fazer post, você tem que colocar a cara a tapa, né? Eu para me convencer, e como eu sou muito ecologista, que era um mundo diferente, eu pensava, olha, o McDonald's, ele tá fazendo propaganda. Tu não tá, mas o McDonald's tá. É a mesma coisa da Exatamente. Amazon. Tipo, hoje Uhum. quem trabalha, sei lá, com livros, que tem livraria, e que tem qualquer produto, porque nos Estados Unidos a Amazon entrega até legumes. Então, a Tá. gente pensar que, tipo, essas empresas que não estão comprometidas com o mundo melhor, elas estão tendo excelência, elas estão tendo uma excelente Uhum. comunicação, elas estão planejando, elas estão fazendo tudo isso. E a gente que é um mundo melhor, o que a gente está fazendo? Então, Exato, eu tô sempre perfeito. me questionando. Se o mundo Aham. tá como tá, é uma responsabilidade minha também. Eu não estou passando a Exato. minha informação melhor, eu não estou fazendo um trabalho ainda melhor. Então, Perfeito. Perfeito, passo muito para você. obrigada por essa reflexão. Acho que realmente vale a pena a gente pensar que tipo de comunicação que nós estamos usando. Essa já é uma outra habilidade que tu estás trazendo aqui, que fez a tua empresa prosperar e crescer, né? Pela questão do posicionamento, da comunicação e de criar essa identidade com a tua marca. A Cris está dizendo aqui que uma empresa ecológica jamais deixaria um Kindle não funcionar, virar um possível lixo. Exatamente, eu pensei também nisso, nessa questão, mas eu não tinha raciocinado sobre isso. Vou ser bem sincera aqui, tinha pensado mais sobre a questão do atendimento e da velocidade, né? É muito bom, Janine. Obrigada aí por essa contribuição. Vamos às perguntas aqui que foram feitas, né? Foram feitas aqui. A diferença de um eco-salão para um salão normal. Perguntaram ali, inclusive, se usa água da chuva, se tem algo a mais, assim, nessa questão de utilização. Então, o EcoSalão, ele segue todos os preceitos que eu já seguia na minha vida. Então, tudo, absolutamente tudo que tem hoje dentro do EcoSalão foi pensado, tipo, muito bem. Tipo, qual fornecedor disso, de coisas simples às vezes, sei lá, por exemplo, as luvas que a gente usa. Então, sempre dá preferência para a luva que é biodegradável, que é de látex. Reciclagem no lixo, a gente tem o miocário para compostar os resíduos que são orgânicos.
todos os produtos são naturais, porque tudo que a gente usa é da Caule, que passa por uma curadoria, no sentido de ver se realmente o produto é natural e se ele é um bom produto em termos de funcionalidade. Porque às vezes o produto pode ser natural, pode até estar na moda, muita gente está querendo ele, mas ele não é tão bom. E daí isso é uma das Certo. coisas que eu me preocupo também, porque a pessoa às vezes vai usar um produto natural, um cosmético natural, se ele não for bom, ela vai dizer, cosmético natural não funciona. Então eu também Tá. me sinto responsável nesse sentido. Então todos os Certo. cosméticos que a gente usa no EcoSalão são naturais, Isso tudo que a inclui gente tem da Caule. esmalte, inclui tudo. Sim, esmalte também. Esmalte no Brasil, a gente tem o da Súria, que não é natural, ele é vegano. Então, daí a gente explica também para as pessoas até onde que a indústria conseguiu chegar. E Certo. a gente estava comprando ultimamente os esmaltes que são aqui da Benecos, da Europa, que eles são 90% natural. E também tudo a gente coloca na balança, tá? Os nossos critérios é que seja nacional, para fomentar a indústria brasileira, pesquisa no Brasil, para que a pegada ecológica seja menor. A gente também tem que colocar na balança o quanto que é natural. Então a gente vai colocando várias questões na balança. Então, tipo, tem Certo. um esmalte que é brasileiro, mas ele não é natural, ele é só vegano. Não, então vamos pegar o esmalte mesmo que ele seja importado, mas que ele seja natural. Então o tempo inteiro a Certo. gente se depara com esse tipo de encruzilhada, né? Tipo, colocar na balança. A gente tava no processo de fazer a coleta de água da chuva porque tinha que trocar o telhado para depois poder coletar a água da chuva. A gente conseguiu trocar o telhado, mas a gente ainda não chegou a fazer a coleta de água da chuva. Mas que, assim, em geral a gente pensa, o que é mais ecológico é a coleta de água da chuva, de onde vem a água. Mas para mim, e eu acho que vocês vão entender, o mais importante é para onde, como vai a água, né? A Uhum. água vai toda para o mesmo lugar, né? A água que sai da minha casa, do EcoSalão, da casa de todo mundo ao redor, vai para o mesmo lugar. Mas como vai essa água? Ela está cheia de Certo. ingredientes químicos, sintéticos, tóxicos, da tinta de cabelo, do descolorante, do shampoo, do condicionador, ou ela está saindo limpa no sentido que se a gente colocar no jardim não vai matar todas as plantas, não vai intoxicar os peixes, os sapos, enfim. E então tem Perfeito. esse cuidado. As camisetas eram de algodão orgânico e com o logo era feito pintado à mão. É muito detalhe, assim, pra falar. Certo. Só indo lá pra ver tudo e conversar sobre tudo. Ai, As muito tintas, a bom. gente usava as tintas, a gente pintou os muros e uma parte dentro da casa com tinta que é feita em Santa Catarina e que é uma tinta natural, que é da Croten. Então, tipo, é uma empresa que eu descobri há muitos anos, tipo, que bom, uma tinta natural. Daí na hora que a gente foi pintar os muros, não, tem que ser essa tinta natural. Uhum. Muito bom, muito bom. Nossa, que ótimo, né? Que ótimo saber disso, de saber que tem um lugar que a gente pode viver tudo isso de acordo com um conceito, que é o conceito de sustentabilidade que a Janine nos traz. Teve uma outra pergunta, para quem tiver mais dúvidas, pode mandar aqui também, mas teve uma outra pergunta que também eu achei bem interessante. Tu falaste ali da preparação do Empretec, né? Mas até a ideia do salão de beleza, perguntaram se tu fizeste alguma formação nessa área, tipo curso de cabeleireiro, foi estudar essa parte, tu atua ali diretamente no salão? Conta um pouquinho para nós. Não. O salão de beleza, a ideia veio antes da Caule. Daí depois eu e mais uma amiga, a gente tentou convencer um cabeleireiro na Lagoa a se tornar um cabeleireiro ecológico, e até o salão dele ecológico, porque eu não pensava em abrir na minha casa. E daí, Certo. daí a gente conversou, mas não fluiu. Daí depois um amigo que tinha aberto o salão em Porto Alegre, daí ele já tinha aberto, eu falei pra ele, eu tava pensando em abrir um salão em Floripa. Daí ele disse, vamos. E veio pra Floripa. Foi pra Floripa, né? E daí meio que, tipo, é agora ou nunca. E eu também tava pensando, né? Bom, é com o salão, vou planejar, vou organizar, mas não, foi assim, pá. Não deu tempo, vai lá e faz. E daí eu não tenho nenhuma formação na área de cabeleireira ou esteticista. Eu pesquiso muito sobre os cosméticos, sobre os produtos de cabelo. Então, eu entendo assim, mais do que eu entenderia não trabalhando com isso, mas eu não fiz formação e não pretendo atuar como cabeleireiro ou esteticista. Certo, essa parte é bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas querem ter um negócio, mas acham que elas precisam estar na parte operacional do negócio. E aí eu vejo isso em ti, que tu abriste um salão sem estar na parte operacional. Tu não estavas ali cortando cabelo, fazendo tintura, estava ali de apoio, organizando, gerindo, né, essas atividades.
Qual habilidade tu acha que tu desenvolvesse para fazer esse tipo de separação, sabe? Tu não estavas ali, mas tu estava ali arquitetando, digamos. Era como se fosse o maestro de toda uma equipe, mas ainda assim tu não estavas ali tocando o instrumento. Eu acho que é a visão sistêmica. Eu acho que ecologia demanda necessariamente uma visão sistêmica, porque a ecologia é a interação entre os seres, né? Então, essa visão que eu já tenho de tipo, pensar, bom, se eu estou comprando isso aqui nesse supermercado, isso daqui está vindo provavelmente de lá, e depois que sair do meu uso, vai para lá. Então, eu já desenvolvi essa visão sistêmica. Então, ver o negócio com essa visão sistêmica, tipo, tá, então tenho que cuidar disso, porque isso, se eu não cuidar disso, vai resultar naquilo. Então, acho que é bem importante. Muito bom. Janine, olhando para trás hoje, né? A gente está em 2020, tu começaste a Caule em 2012. Quais os principais aprendizados que tu vê deste caminho de 8 anos já de Caule? Bom, eu sou professora de yoga, e daí desde que eu abri a Caule, eu digo, quer se iluminar, abre uma empresa. Quer se o quê? Quer se iluminar? Tipo, no Iluminar. yoga a gente tem essa questão da iluminação, tipo, autorrealização. Eu brinco, tipo, quer se iluminar? Abre uma empresa. Porque é Certo. tanto desafio, todos os dias, o tempo inteiro, que a gente tem que aprender a aprender muito rápido, tem que gostar muito de aprender, aprender tudo. Tipo, praticamente tudo que hoje se faz na Caule, eu fui a primeira a fazer para depois passar para alguém. Então, às Certo. vezes, tem coisas que eu pensava assim, eu vou contratar alguém, mas chega uma hora que assim, não, eu vou ter que aprender para eu saber o que eu quero e depois passar isso para a pessoa. Então, acho que aprender e disposição para aprender é imprescindível também. Isso eu concordo inteiramente contigo. Também passo por isso muitas vezes. Hoje ainda estou aprendendo um processo novo, que amanhã inteira aqui no escritório aprendendo um processo novo de marketing, porque realmente a gente só consegue terceirizar para alguém aquilo que a gente sabe, né? E aí a gente sabe contratar a pessoa certa. A Thalita está dizendo aqui que é feliz por acompanhar o crescimento da Cal e nós também. E Janine, nesse período de pandemia, né? Quais foram as rédeas do negócio, né? Parece que de repente a gente estava ali com as rédeas na mão e veio a pandemia, veio o fechamento e deu aquela balançada. Quais foram as principais ações de uma empresa e da outra? Bom, em primeiro lugar, eu já estava meio preparada para a situação, porque eu estou fora do Brasil desde julho do ano passado. Então, essa metade de estar longe da equipe já estava acontecendo. Então, acho que facilitou para mim, né? É como É, se fosse esses desafios fossem etapas. A primeira etapa foi estar longe da equipe. E daí, agora, a próxima etapa. No Ecosalão foi bem desafiante, assim, o início, porque a gente não sabia o que fazer, tipo, tá, vai abrir, vai fechar, vai abrir, vai fechar, até que eu senti que toda a equipe, a gente fazia reuniões semanais, toda a equipe não tava se sentindo, só tinha uma pessoa que queria voltar, mas todos queriam manter o isolamento por uma questão de saúde pessoal, saúde da sua família, saúde de todo mundo que está envolvido, da cidade como um todo. Daí, tipo, eu cheguei uma hora, não, tá, então vamos fechar quando tiver vacina, quando realmente estiver seguro, a gente abre. E na Caule a gente fez trabalho remoto. Hoje só tem uma pessoa trabalhando na Caule. Na Caule hoje trabalham 6 pessoas e uma trabalha em fisicamente, loco. preparando os Uhum. pedidos. E essa decisão também foi desde o início. Então, ontem mesmo eu estava falando com uma amiga que abriu que é a nossa agente de beleza, hoje é uma amiga, e ela abriu uma loja em fevereiro, em Blumenau. E daí eu tava falando com ela de como me dando conta, né, de como foi bom a gente tomar essas decisões independente do governo, sabe? Tipo assim, Perfeito. o que que eu acho, o que que nós achamos que é o correto. Nós É, achamos que o correto é isso. Agora o governo faz o que ele quiser, tipo, porque a gente acha que é o correto e pronto. E daí a gente não perfeito. ficou tão à mercê, porque, tipo assim, Tá, agora abre, agora fecha, tá piorando, mas vai abrir, tá melhorando, sabe? Não tem muita lógica. Então a gente seguiu a nossa lógica. E aqui a gente tem uma amiga que trabalha no LinkedIn. E aqui o LinkedIn, eles também disseram que tá fechado, que todo mundo trabalha remotamente até o final do ano. Então uma empresa enorme tomou uma decisão independente do que está acontecendo em termos de pandemia, certo. independente do que está acontecendo em termos de governo, e com isso a gente tem uma decisão, porque é muito ruim Tá. ficar indeciso, né? Então, tipo, tomar as medidas que a gente acha que é o correto.
E daí Exato. isso nos dá mais, como é que eu posso dizer? Ai, não, não me fugiu agora a palavra. Mais Mas certeza, talvez, né? continuidade, acho que Exato. continuidade, É, mas a gente tá com as rédeas, sabe? Tá acontecendo uma é. pandemia? Tá. O governo tá louco? Tá. Mas a gente tem as rédeas pelos nossos critérios, Exato. pelos nossos conceitos. Exato. Aqui também a gente tomou as rédeas da situação e decidimos também por fazer home office. Estamos no home office durante todo esse tempo. Acho que o vídeo da Janine deu uma congelada, voltou. Voltou? É. Aqui também no escritório a gente está da mesma forma. Estava falando nessa questão, a Afrodite está dizendo até a questão de autonomia. Exatamente, é uma decisão, né? Nós estamos todos no home office. Só quem está presencial aqui no escritório sou eu e o Márcio, né? Que moramos aqui do lado, claro. E optamos também por não atender os clientes presencialmente, né? Então, todas as reuniões são feitas à distância e tá tudo certo, né? Com relação a isso, os clientes já se acostumaram. Janine, a gente já está aqui bem avançado na hora, mas eu preciso te fazer uma pergunta para quem é empreendedor, para quem já tem um negócio e que eu acho que ela é fundamental, que é a seguinte: em um determinado momento, tu decidiste morar no exterior. E como que ficou a empresa nesse período, né? Como é que é administrar a empresa à distância, fazer toda a gestão empresarial, olhando de longe esse negócio e ainda com diferença de fuso horário? Sim. Bom, se antes eu trabalhava até tarde, agora eu trabalho até mais tarde. Tipo, eu procuro não me conectar muito com o trabalho de manhã, para que eu tenha um período, pelo menos, não trabalhando. Mas quando eu vejo, eu já acordei, já estou trabalhando, sei lá, 9 horas da manhã e daí vou até 10 da noite, 11 da noite. É mais Certo. difícil parar porque continua, tipo, às vezes aqui é 7 horas e aí no Brasil é 2 e as pessoas estão a mil mandando mensagem e eu também fico, ai, quero resolver. Às vezes também eu começo a pesquisar alguma coisa, quero resolver. Então, acho que tem isso. E, mas assim, eu acho que já tinha uma. Eu acho que eu construí a Caule dando muita autonomia para as pessoas. Tipo, eu espero que as pessoas sejam autônomas e, de uma certa forma, escolhi pessoas mais autônomas e mantive pessoas mais autônomas. As pessoas Certo. que tipo, não têm autonomia para trabalharem por si, de terem as suas próprias demandas, que não são proativas, acho que ou nem entraram ou já saíram, enfim. Certo, não se encaixam dentro do formato de negócio que tu criaste. É. E as pessoas Até que. porque, como eu quero ter muitas empresas, eu tenho duas, penso em ter várias outras, eu já, desde o início, penso, tipo, não, a empresa não pode girar em torno de mim, a empresa tem Perfeito. que ir além de mim, tipo, eu vou ter essa visão mais ampla, essa pesquisa, essa direção, mas não que vai depender tudo de mim. Então, acho que desde o início eu já construí com essa visão. Muito bom. Gente, para quem está acompanhando aqui desde o início, esse comecei do zero com a Janine, ela já trouxe muitos insights, muitos. Eu vou citar aqui algum deles. Ela disse aqui que vergonha é um luxo que não se pode ter depois que a gente empreende. Diz também que planejando melhor a gente pode até trabalhar menos. Olha só que interessante. E que serviço precisa ser de excelência, que o tempo inteiro nós precisamos aprender e, enfim, a autonomia é fundamental para que esse negócio consiga, continue a dar certo. Janine, eu quero fazer um jogo aqui contigo de palavras. Eu vou te dizer uma palavra e tu me devolve com outra, pode ser? Sim, ótimo. Vamos lá então. Crescimento. Natureza. Sonho. Salvar o mundo empreendendo. Família. Família é maior do que a família de sangue. Eu brinco que nós somos todos irmãos de água, porque a água que hoje está dentro do meu organismo, depois está no rio e depois está em outro organismo. Ai, que lindo isso. Muito legal. Amor. Amor, amor universal. Saúde. Saúde é a base. Prosperidade. Abundância da natureza. Autonomia. Saúde. Caule.
Caule, abundância. Para todos, não para mim, para todos. Até tu chegou a falar, né? Tipo, como é essa rede? Tipo, a gente tem as agentes de beleza integral. Desde que eu comecei a empreender, eu pensei, eu quero empreender e ajudar outras pessoas a empreenderem e trabalhar com propósito. Não quero isso só para mim, eu quero isso para o máximo de pessoas possível. Perfeito. Última palavra, Janine. Janine, sonho e ideias. Sonho e ideias. Muito bom, muito bom. Nós vamos agora fazer um grande sorriso aqui para que as pessoas que estão nos acompanhando possam printar essa tela, possam colocar nos stories e colocar uma frase do que ficou ou que vai ficar dessa live com a Janine. Mas eu ainda tenho uma última pergunta depois desse print. Então, por favor, faça um sorriso aí bem bonito, né? X, clique, pronto. Espero que você tenha conseguido. Se não, depois printa essa tela, compartilha nos stories, marca o meu nome, @marlisealvesoficial. Quero dizer que todas as quintas-feiras, às 18h27, a gente tem Comecei do Zero. Só que como a Janine mora fora, mora na Europa, esse horário para ela ainda não é tão desagradável. Então a gente achou um horário intermediário e estamos fazendo esse extra aqui no sábado. Janine, eu quero te fazer a última pergunta aqui antes da gente encerrar. A partir, inclusive, dessa tua última fala. Como que as pessoas podem se conectar com a Caule, vender os produtos da Caule ou, inclusive, replicar a ideia do ex-salão em outras cidades? Conta para nós um pouquinho. Bom, a gente tem o site da Caule, que é caule.com.br. A gente tem canal no YouTube, que eu tenho vídeos semanais aos domingos, no Instagram, enfim. E daí as pessoas podem vir com a gente, eu digo assim, ou comprando os produtos no site como consumidor final, ou revendendo. Mulheres em geral são as agentes de beleza integral, lojas, farmácias que queiram revender produtos naturais, de higiene, beleza, enfim. E a questão do ecosalão, a gente pensa em no futuro ter algo como uma franquia, algo assim, mas por enquanto eu dou mentoria para quem tem interesse em trabalhar com essa parte de ecológicos em geral. Ótimo! E Se para você quiser colocar as nossas ideias ecológicas para salvar o mundo em prática, também pode entrar em contato. muito bom, muito bom. E pode entrar em contato por onde? Passa aí, por favor, as redes aqui do Instagram, como que as pessoas podem achar vocês? Então, é caule.eco.lógicos. Certo. No YouTube é Caule Ecológicos. Tem o Facebook e tem o e-mail que é caule@caule.com.br. Muito bom, muito bom. Janine, eu quero te agradecer muito e quero que tu defenda a tua bandeira nesses minutos finais, assim, essa bandeira ecológica. Por que as pessoas precisam utilizar esses produtos? Até para esclarecer, né? Eu confesso que eu utilizo, sei um pouco, mas muito pouco, muito pouco. E sou fã realmente de quem defende essa bandeira. Então, conta para mim e para quem está aqui acompanhando por onde começar. Quem quer ter uma vida mais saudável, mais sustentável, por onde que a gente pode começar? A gente começa exatamente de onde a gente está. A gente vai dar uma olhada nos ingredientes dos produtos que a gente tem em casa. A gente na Caule até tem o cartão da Caule que tem os ingredientes para evitar nos produtos de higiene e beleza. Então é começar a olhar isso. Depois de um tempo a gente descobre que supermercado não é um lugar para a gente comprar nossos produtos. Hoje em dia eu entro no supermercado raramente para comprar papel higiênico, para comprar álcool. Então os cosméticos, produtos de higiene, beleza, eles têm tudo na Caule. A gente tem quase 400 itens hoje, então não tem desculpa, porque tudo tem alternativas naturais, ecológicas, né? Perfeito. E outras coisas eu compro em feiras de orgânicos, em lojas de produtos naturais, que a gente tem mais confiança de que aqueles produtos são realmente naturais. Porque tem muitas marcas, inclusive aqui na Europa, dizendo que são naturais e que não são naturais. Então, tem muito greenwashing, é o termo que se usa para quando uma empresa tenta mostrar que ela é ou o produto é natural e que, na verdade, não é. Então, acho que é olhando, pensando também, sei lá, vai comprar uma pipoca, de onde está vindo essa pipoca? Essa marca dessa pipoca é uma marca legal? Você está vendo que está fazendo coisas boas pelo planeta ou não? Tipo, a pipoca vem do interior, dependendo de onde vai ser a pegada ecológica no sentido de mais geração de carbono, enfim. Certo. Então, Muito começar bom. pelo consumo consciente.
Certo, muito bom. Então, consumo consciente aí em primeiro lugar. Com certeza no site da Caule tem mais informações sobre como Sim, a gente tem um iniciar, blog. quer começar uma jornada mais sustentável. E ainda temos aí uns minutinhos, deixa eu te fazer mais uma pergunta, já, né? Antes, assim, Quanto tempo a gente tem? Eu não vejo aqui. tem mais uns 5 minutos antes do Instagram nos cortar aqui. Eu quero te Tá. perguntar, dentro dessa sustentabilidade econômica financeira, né? Como que tu encara essa parte de troca financeira, da remuneração que vem, a lucratividade do negócio? Qual é o teu olhar com relação a isso? Acho que eu não entendi a pergunta. Certo, vou tentar reformular ela aqui. Da parte, assim, a gente está falando sobre a sustentabilidade ecológica, sobre toda essa parte. E, assim, no meu ponto de vista, a empresa também precisa ter essa sustentabilidade financeira, Sim, sim. né? Onde Uhum. consegue se bancar, onde consegue gerar lucro, consegue fazer toda uma comunidade crescer. Quais são as ações práticas, e aí reformulando a pergunta, né, que hoje a Caule tem dentro do seu guarda-chuva, digamos, para implantar e para fazer crescer também essa árvore financeira, digamos. Sim. A gente, por exemplo, eu não vejo como uma empresa viver, nascer e viver sem um sistema de gestão. Então, a Certo. gente tem um sistema de gestão bem desde o início, que é justamente para ter todos os dados armazenados. E mesmo que eu não tenha analisado tão ou tão bem esses dados ao longo desse tempo, se hoje eu quiser analisar como foi desde o, sei lá, o segundo ano, não foi desde o primeiro que a gente teve sistema de gestão, até hoje eu tenho como analisar, sabe? Eu tenho as pessoas pelos quais passaram pela causa, então acho que essas informações são muito importantes. E o mundo sabe tão bem isso hoje que em qualquer site que a gente entra, estão pegando as nossas informações, porque dados é o ouro de hoje, né? Então, para qualquer empresa também, isso, né? São os dados e a sistematização desses dados, a análise desses dados. Ah, muito bom, muito bom. Eu sou uma divulgadora também da premiação de responsabilidade social aqui da Assembleia Legislativa do nosso estado, né? A gente participa com a MM Ah, que legal. Comunidade desde 2011 e quem sabe esse ano a Caule não se inscreve, né? Já está aberto o edital aqui em Sim, Santa Catarina. Eu acho que vocês têm um case de sucesso fantástico com a distribuidora, também com a Exalão. Então, vou mandar o link para vocês pensarem aí nesse Amanda, assunto legal. de inscrição. Precisa fazer um balanço social, não é algo assim tão difícil, tão complexo. A gente pode ajudar vocês. E Ah, que tenho certeza ótimo. que, quem sabe, vocês sejam reconhecidos também por isso. Certo? Sim, Gente, certo. eu quero agradecer muito a todos que ficaram conosco durante esse tempo, nesse sábado à tarde, tiraram um tempinho para conhecer a história da Janine, conhecer um pouco mais dessa ideologia, né, desse formato de ver o mundo, dessa forma de viver ecológica de ser. Eu amei essa conversa. Muito obrigada, Janine. Você que nos Eu acompanhou também, depois, obrigada. deixe o seu comentário, o vídeo vai ficar gravado no IGTV, deixe o seu comentário do que chegou de mensagem aí para você, porque isso com certeza sempre nos dá força de continuar a caminhar, né? É sempre um incentivo, saber que a nossa história inspira outras pessoas. Janine, muito obrigada. Tua despedida final, aí a palavra fica aberta para ti. Tá. Obrigada também, todo mundo que participou. Tem vários. E agradeço também o apoio, que são pessoas que estão comigo lá desde o inicinho. Tem aqui o Espaço Floresça, que é da Suelen, lá de Itajaí, que a gente fez uma live hoje mais cedo. Então, se a Caule tá. Eu já quis que a Caule pudesse ajudar muitas pessoas, pudesse envolver muitas pessoas, e a Caule também é resultado do trabalho de muitas pessoas. Da Thaís, por exemplo, que é gerente da Caule, que está desde o inicinho. Então, às vezes eu digo, tipo, se não fosse a Thaís, não sei se a Caule existiria até hoje, né? Então, é o resultado do trabalho de muitas pessoas, do amor de muitas pessoas e da vontade de muitas pessoas de fazer a sua vida e o mundo melhor, a vida de muito mais pessoas melhor. Então, é muita gratidão. Ai, que coisa boa. Não sei se A é a Thaís Raquel que tá. também tá ali no Ecosalão, ó, mandando um coraçãozinho, que também a Exato. Raquel é, nossa, maravilhosa. Ai, que coisa boa. Janine, muito obrigada. Um beijo bem grande para ti. Que tenha Beijo pra ti também. um ótimo sábado, um ótimo final de semana aí para ti e para todos os que nos acompanharam. Até a próxima, então, quinta-feira, fica o convite. Eu sei que já é tarde aí na Europa, mas para quem está aqui no Brasil, quinta-feira, 18h27, eu vou conversar com o João,
que é fundador da DiProsul, uma distribuidora também aqui de produtos na nossa região de Santa Catarina. Obrigada, tá? Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, Marlise.